vamos para mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Malta, eu sou um brasileiro que estou morando aqui em Dubai e hoje eu vou contar para vocês como que eu vim parar aqui em Dubai, como é que eu saí da vida no Brasil, especificamente de Maceió, onde eu morava, para vir parar aqui nos Emirados Árabes. Bom, vamos lá. Eu trabalho com programação tem mais ou menos uns 7 anos, tá? Mais ou menos desde 2017 eu trabalho como programador, com programação e tudo mais. E eu já, enfim, já abri empresas, já trabalhei em outras empresas e, bom, todo mundo sabe, se você não sabe, o sonho de todo programador é trabalhar remoto, é trabalhar para alguma empresa assim de fora, até porque se você trabalha no Brasil e ganha em dólar, quando você converte, você acaba ganhando muito mais do que em real. Então, acaba sendo um pouco mais interessante dessa forma. Porém, existem alguns programadores que decidem sair do país para tentar uma vaga como programador fora, seja nos Estados Unidos, no Canadá, Londres, na Irlanda ou em alguns outros países da Europa, que geralmente são os destinos mais comuns, é geralmente para onde a galera mais costuma ir. E mais ou menos assim, para Dubai a gente não escuta muito. Ah, eu tenho um colega que ele foi para Dubai trabalhar como programador, eu tenho um amigo que foi para Dubai ser designer, ser product manager, ser CTO. A gente não escuta muito isso com frequência, pelo menos assim na minha bolha eu não costumo escutar isso. E quando eu recebi a notícia, mas calma, eu vou contar tudo, eu fiquei meio, claro, em choque. Essa foi minha primeira reação, até porque depois que eu fiz o processo seletivo, eu meio que esperava passar, mas eu não estava acreditando quando realmente aconteceu. Mas vamos lá, vamos voltar. Foi mais ou menos em dezembro do ano passado, começo de dezembro do ano passado, eu estava desempregado e estava ali vagando pelo LinkedIn, vendo empresas que tinham aberto vagas, mandando meu currículo para algumas empresas e sempre recebendo não, 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 como de costume. E e aí eu vi uma pessoa da minha rede comentou na publicação de outra pessoa que eu não conhecia, eu não tinha essa pessoa conectada comigo no LinkedIn, tá? E aí eu vi essa pessoa que ela estava pedindo um programador que trabalhasse com Flutter para uma vaga internacional presencial aqui em Dubai. E que o inglês precisava ser obrigatório, obviamente. E aí eu olhei assim e pensei, cara, tô desempregado, tô mudando currículo, tô recebendo não. Se eu conversar com essa pessoa, com esse rapaz e receber um não também, vai ser só mais um e vida que segue, não ia perder nada. Até que eu fui lá e mandei mensagem para essa pessoa que inclusive trabalha comigo hoje, é uma das pessoas que mais está me ajudando assim nesse começo aqui em Dubai, de saber como fazer as coisas, para onde ir, como fazer, qual a melhor alternativa, qual a melhor escolha. Até porque ele já está aqui, vai fazer 9 meses, se eu não me engano. Mas enfim, eu entrei em contato com ele, a gente conversou, bateu um papo, esclareceu as coisas. Aí ele falou, cara, gostei de você, vou mandar o seu contato para o pessoal do RH. Se eu não me engano, isso deve ter sido 3 de dezembro, 2 de dezembro, alguma coisa assim. E aí quando foi 2 dias depois, se eu não me engano, eu recebi um e-mail para fazer a primeira entrevista, né, com o pessoal do RH, que é a famosa entrevista para quais são seus planos, o que você já atuou, como é que está seu inglês, o que você espera da empresa, por exemplo, né? Geralmente é esse tipo de pergunta que acontece. E aí eu fui falando, inclusive essa entrevista foi totalmente em inglês, tá? Inclusive a moça que entrevistou, se eu não me engano, ela é libanesa, eu acho. E meio que foi um trabalho assim de listening, até porque eu não praticava assim conversação em inglês há mais ou menos uns 10 anos, 11 anos, se brincar, que foi quando eu estava fazendo meu curso de inglês ainda. Mas assim, por sorte, eu sempre fui muito curioso com essa questão do inglês. Então assim, eu sempre praticava, mesmo quando eu não estava estudando, no caso assim, no curso, eu sempre praticava fora, seja lendo livro, lendo notícia, lendo artigo, ouvindo música, cantando, ouvindo outras pessoas com outros sotaques. Então assim, meio que esse acumulado durante os anos veio me ajudando a não perder de fato assim a conversação ou a questão da pronúncia das palavras. Claro que quando você está muito tempo sem falar, é normal, inclusive foi o meu caso também, de você demorar um pouco a formar as frases. Não é como se a gente está falando assim em português, que eu vou falando assim, tranquilo, as palavras vão surgindo. Em inglês já demora um pouco, tá?
Ainda, claro, se você não tiver essa prática diária de ficar ter essa conversação, seja com alguém ou seja sozinho mesmo, tá? E aí, eu passei, quando eu tava fazendo entrevista lá, ela me fazia as perguntas, eu respondia tranquilamente. Tinha uma palavra ou outra que eu ficava, como é que será que eu falo isso daqui em inglês? Ou como é que será que faz sentido isso aqui em inglês? Mas nada que fosse algo tão absurdo a ponto de me reprovar. Até porque depois dessa primeira entrevista, eu passei e fui para a técnica, tá? Que inclusive a técnica foi com esse rapaz que eu entrei em contato no LinkedIn, tá? Que ele também é programador, enfim. E aí depois eu fiz a entrevista técnica com ele. Por sorte, foi em português. Então, até porque na época eu estava assim meio receioso, né, de uma entrevista técnica em inglês, até porque eu nunca tinha feito, então bateu aquele frio na barriga de saber como ia ser, se era com outra pessoa, se ia ser com ele, e por sorte foi com ele. E aí a gente conversou, trocou ideia, acho que a gente ficou mais ou menos uma hora conversando, assim, tanto sobre Dubai, até porque, bom, eu passei pela primeira entrevista, então eu já fiquei naquela expectativa. Pô, será que vai rolar? Pelo menos passei para a segunda entrevista aqui. Pode ser que eu não passe. Né? A gente que é programador tem meio esse feeling de prever os casos que podem dar certo e que podem dar errado. Então, já para a gente se precaver. Pelo menos eu sou assim. Então, se desse errado essa questão da primeira entrevista com o pessoal da RH, tudo bem, né? Fazer o quê? E mesmo se não desse certo essa questão da entrevista técnica, também se ele me reprovasse, fazer o quê, né? Ia continuar a bola para frente até achar uma empresa que eu conseguisse trabalhar. E aí, eu passei na entrevista técnica, foi bem interessante, ele me pediu para olhar um trecho de código, me pediu para dar feedback, e ele gostou da forma como eu pensava, da forma como eu estava analisando as coisas, como eu estava pontuando as coisas. Enfim, foi um pouco mais simples, não me pediu nenhum teste técnico, tá? Isso não é comum assim, tá? Isso varia de empresa para empresa, mas no meu caso acabou não precisando de um teste técnico. Mas enfim, o que ele pediu para eu apontar e a forma como eu respondi foi tranquilo, era o que ele esperava. Inclusive hoje na empresa eu estou me dando bem, bom, acredito eu. Até agora não houve reclamação. Claro que no começo tem aquele período para você se acostumar, mas que isso é normal e depois que você se acostuma, que você engata, você começa a colaborar mais com o código em si. Você começa a dar mais pitaco, que é exatamente essa fase de transição dessa linha tênue que está acontecendo atualmente, tá? E aí depois você tem o seu progresso assim ao longo do tempo que você for ficar na empresa. E aí tudo bem. Eu passei nessa segunda entrevista técnica e depois eu fui para a terceira entrevista, num total de 4, que aí eu fui conversar com as PMs, as Product Managers, dos 2 produtos que tem aqui na empresa. E aí, nessa foi a que eu fiquei mais nervoso, porque, primeiro, ela falava um pouco baixo, e não era assim um inglês nativo, tá? Até porque a grande maioria das pessoas em Dubai aqui não tem um inglês americano que a gente está acostumado a ouvir em série, por exemplo. Aqui é muito. As pessoas sabem falar inglês, mas cada um com seu sotaque, a forma de falar, e às vezes, se você não tem essa prática, que é exatamente essa questão da conversação, isso acaba dificultando um pouco para você entender. Mas foi tranquilo. A parte que eu fiquei assim com mais frio na barriga, porque tinha algumas perguntas que eu sabia responder em português e eu ficava pensando, como é que eu respondo isso em inglês? Como é que é a melhor forma? Qual é o melhor adjetivo? O que, como eu falei, é normal se você não tem essa prática, se você está enferrujado. A gente passou mais ou menos assim uns 40 minutos conversando de um bate-bola mesmo. Ela perguntava, eu respondia, ou eu perguntava e ela respondia. Então não foi aquela entrevista, foi mais um bate-papo mesmo para saber como é que eu era como pessoa, como é que eu lidava em certas situações. E aí é um ponto muito importante que você, como programador, precisa ter uma maturidade. E eu não falo assim, não uma maturidade apenas profissional, mas uma maturidade pessoal também, para conseguir lidar com problemas, sejam eles fora do seu ambiente de trabalho, mas assim, com pessoas, até porque eu sei, a gente é programador, a grande maioria não gosta de lidar com pessoas, gosta assim só de programar. Mas não adianta você só saber programar, você ser um bom programador, você precisa saber lidar com pessoas, que é onde entra a questão das soft skills, que depois eu faço um vídeo sobre isso aqui, caso vocês queiram. E aí, depois que eu passei por essa entrevista, eu já fiquei com aquela expectativa, caramba, terceira entrevista, falta uma. E a última era com o CTO, e o CTO é brasileiro também, então já deu aquela
a ansiedade já caiu, já baixou, porque beleza, eu vou falar com o CTO, vai ser em português, mas mesmo assim eu ainda estava com a falsa expectativa, aliás, com a falsa expectativa não, eu poderia ser reprovado, né, poderia, sei lá, ele não foi com a minha cara, ele não gostou, tem N motivos, não só do lado técnico, mas também do lado, assim, pessoal, enfim, N coisas que pode acontecer. E aí eu fui para a última entrevista e ela foi no dia 27 de dezembro, 2 dias depois do Natal. Inclusive, enquanto ele estava fazendo a entrevista comigo, se eu não me engano, só tinha ele e mais umas 3 pessoas assim no escritório inteiro. O pessoal já estava mais de home office, ou alguns já estavam assim de folga mesmo durante a semana. E foi um papo assim bem mais descontraído, foi muito bom, porque meio que eu já tinha passado por 3 entrevistas, assim, então meio que já estava muito bem filtrado, né? Meio que essa última entrevista foi mais para saber o que eu queria da minha vida, o que eu podia esperar da empresa, o que a empresa podia esperar de mim, curiosidades sobre Dubai, que inclusive é dessa série de vídeos aqui que eu estou fazendo, como me se adaptar em Dubai, o que eu podia esperar, o que eu podia esperar da empresa em relação assim, ao produto. E aí ele me explicou tudo, eu fiquei assim mais tranquilo. E ele falou que por ele já estava certo e só precisava da resposta do financeiro, sendo que o financeiro só retornava dia 8 ou 9 de janeiro, ou seja, mais assim, uma semana e meia na expectativa do sim ou do não. Depois dessa entrevista eu já fiquei, caramba, eu posso ir para Dubai. Eu posso de fato sair do Brasil, ir para um outro país, no caso, um outro emirado, né, digamos assim, começar a vir e ter uma vaga internacional, que de fato é o que a gente mais almeja, assim, não só programador, mas eu acho que a grande maioria que se dedica na sua profissão almeja trabalhar fora, né? Bom, não, a grande maioria, né? Se você tem esse sonho, esse objetivo, que querendo ou não, dá um grau, aumenta muito o seu nível na questão profissional, né? E principalmente pessoal, porque você vai conhecendo outras culturas, outras pessoas, outras ideias, outras cabeças, então você acaba abrindo muito a sua mente para outras perspectivas, que é no caso que está acontecendo aqui, porque cada um tem sua história. Eu trabalho com pessoas praticamente de todos os lugares do mundo, eu trabalho também com brasileiro, eu trabalho com o pessoal da Índia, eu trabalho com o pessoal da Finlândia, do Egito, da Síria, do Líbano, da Sérvia, das Filipinas, enfim, isso tudo no escritório. E eu, também o pessoal local lá, se eu não me engano, mas eu acho que eu não chego a trabalhar diretamente com eles, mas eu imagino que tenha. Mas enfim, é uma diversidade cultural muito absurda, um choque cultural muito absurdo, mas pro lado benéfico, tá? Para você abrir a cabeça e ver que não existe só a sua bolha. Mas enfim, voltando. Depois dessa entrevista, aí, enfim, viramos o ano, deu Réveillon, e aí quando foi mais ou menos dia 8 ou 9 eu já tava assim, bom, o pessoal deve ter voltado agora do recesso, vamos ver, acho que até o final da semana, que se eu não me engano dia 8 e 9 era uma segunda e terça-feira. Então eu fiquei pensando, pô, acho que lá para sexta-feira, acho que devia ser o quê? Um dia 12, provavelmente, eles devem estar me enviando a resposta com um sim ou com um não. E aí, enfim, eu fiquei esperando, chegou sexta-feira, nada. E aí ok, talvez o pessoal esqueceu ali, muita coisa, muita demanda, e acabou não dando tempo. E aí passou o final de semana, e aí começou a outra semana, mais ou menos no dia 15, e aí foi a semana assim, mais ansiosa. Porque chegou dia 15, que era segunda-feira, fiquei esperando lá a resposta, porque como eu sei que aqui o fuso horário era mais 7, então o fim do expediente deles lá, que 6 horas, era mais ou menos 11 da manhã aqui. Então eu já estava com o meio aberto, mais ou menos umas 10h30 até umas 11h30, até meio-dia. E se eles não enviassem nenhum e-mail depois de 11h30, meio-dia, eu já sabia, ok, próximo, vamos esperar o próximo dia. E aí na segunda-feira nada, na terça-feira nada, na quarta-feira eu já estava quase, eu acho que eles desistiram e não vão mandar o feedback. Na quinta-feira nada, sendo que aí que na quinta-feira eu entrei em contato com um rapaz que eu vi a publicação lá no LinkedIn, que eu fiz a entrevista técnica, que a gente meio acabou se aproximando e tal. E aí eu fiquei curioso, eu perguntei para ele, cara, e aí, não sei o que, tem alguma novidade? Você sabe se eles vão dar feedback? Não tem problema se eles me derem um não? Mas assim, só para saber, para eu não ficar assim tão ansioso, mas querendo ou não, quem não ia ficar, né? Passou pelas 4 entrevistas,
e todo mundo gostou, então assim, meio que você fica, poxa, isso realmente de fato pode acontecer. E aí ele falou, não, cara, não se preocupa, eu vou ver aqui amanhã, porque o expediente já acabou. No caso aqui era umas 8 horas para ele, então assim, no outro dia ele ficou de ver isso para mim. E aí quando foi na sexta-feira, eu tinha acabado de chegar da academia e tinha tomado banho, tava indo comer, e aí eu abro meu e-mail e tava lá o e-mail da empresa com a mensagem: parabéns, você foi aprovado para trabalhar aqui conosco em Dubai. Eu simplesmente fiquei olhando o e-mail assim, eu fiquei... Assim, a ficha demorou muito a cair. Acho que até um dia antes de eu viajar, aliás, até no dia de viajar não tinha caído. E depois, isso foi no dia 19 de janeiro desse ano, e eu só vim viajar dia 12 de fevereiro. E aí foi praticamente 3 semanas, quase um mês assim, fazendo autenticação de documento, comprando coisa, planejando, comprando mala, inclusive, que eu não tinha mala, me preparando como é que ia ser o clima, até porque eu achava que o clima de Dubai o ano inteiro, de janeiro a dezembro, era sempre quente, mas não, inclusive a gente está no inverno, e inverno aqui, bom, pelo menos para mim, que sou de Maceió, que a temperatura mais baixa, que é o nosso frio, é geralmente 26, 27 graus, úmido. Então, assim, acaba não sendo tão frio como São Paulo, por exemplo, é à noite ou às vezes de dia. E eu não estava preparado, então, assim, comprar roupa de frio também, comprar roupa principalmente para o verão, protetor solar principalmente, porque daqui a pouco os meses do verão vão começar, coisa assim de 45 graus, 50 graus, 55 graus. E, enfim, voltando, eu fiquei assim de boca aberta por uns 5 minutos. Eu liguei para minha namorada e ela estava entrando no banho. Eu falei, e quando ela atendeu, eu falei: chegou e-mail. Aí ela: que e-mail? Eu falei: o e-mail. Ela: e-mail de quê? Da empresa? Eu falei: é. Aí ela: e aí? Aí eu falei: eu vou para Dubai. Aí ela ficou assim em silêncio e: é sério? Aí eu falei: é sério, fui aprovado aqui. Tô olhando de agora pro e-mail dizendo que parabéns, você foi aprovado. Você vai trabalhar conosco aqui em Dubai. Ela ficou: calma, 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 calma. É muita informação. Calma, calma, calma. Aí, enfim, ela falou: daqui a pouco eu te ligo. Aí a gente desligou, ela foi tomar o banho, eu fiquei assim. A comida até esfriou, tive que esquentar de novo porque eu não estava acreditando ainda. E aí depois eu fiquei assim, de frente pro computador, olhando como é que eu vou contar pro pessoal, o que que eles estão esperando, será que a minha família, como é que minha família vai reagir, enfim. Será que vale a pena de fato ir para Dubai, como é que é? E aí eu tomei a decisão certa de vir para cá. Aqui é um dos lugares mais seguros do mundo, aqui as coisas realmente de fato funcionam, o seu poder de compra é alto, você não precisa trabalhar, por exemplo, 5, 10, 15 anos, às vezes, para você conseguir conquistar alguma coisa como uma casa ou um carro, ou até menos, assim, 2 anos, 3 anos para conseguir o computador aqui. Claro, vai depender também do quanto você ganha, do quanto você economiza, mesma coisa em qualquer outro lugar do mundo. Mas o ponto que eu quero dizer é que o nosso poder de compra, recebendo aqui na moeda daqui, é muito alto. Então, se você se planejar direitinho, também não... Por exemplo, se você ganha 10 e gasta 15, é óbvio que não vai sobrar nada e você vai achar o lugar ruim. Mas se você se planejar e, enfim, souber guardar o dinheiro para você planejar suas coisas, viajar também, comprar seu carro, enfim, trocar de computador, comprar algum acessório, comprar roupa mesmo, você vai ver que o seu poder de compra é muito bom e que as pessoas aqui têm as coisas boas, tá? E, para resumir, que não foi bem um resumo, assim, foi um resumo de mais ou menos um mês, né, digamos assim, de processo seletivo, de de preparação para a viagem. E claro, as questões sobre, Felipe, mas e questão de visto, questão de passagem, foi você quem pagou, como é que é, quem foi que arcou? Eu vou contar isso com mais detalhe, como é que funciona essa questão de visto, como é que uma empresa daqui, quando contrata uma pessoa de fora, como é que ela reage, tá? O que é que ela faz para trazer o funcionário para cá, e o que, que você tem que fazer depois que você chega aqui para você de fato se legalizar, porque você querendo ou não, você vem como visto, se eu não me engano, vem como visto de turista, que dura mais ou menos um mês,
E se você permanecer aqui depois de um mês sem estar legalizado, você fica ilegal e, querendo ou não, você é deportado, né? E você tem um risco de não voltar mais para o país aqui, ou ser banido temporariamente ou ser banido permanentemente, tá? Então, bom, esse foi o vídeo de hoje, parece que você tenha gostado. Se você gostou, você já sabe, deixa o like aqui, se inscreva no canal e ative o sininho que daqui a pouco vai ter mais vídeos.